Olá, licenciandos. É um prazer estar aqui para discutir sobre os elementos que concretizam na prática de gestão escolar essa postura democrática. Nesta aula, iremos discutir sobre o projeto político-pedagógico e sobre o conselho escolar. Assim, a presente aula tem o objetivo de entender o projeto político-pedagógico enquanto plano global das instituições escolares, a partir do princípio da gestão democrática da escola pública. Tem também como objetivo conhecer a estrutura e o funcionamento do conselho escolar. Pensar em gestão democrática nos permite questionar: a gestão democrática é a mesma em todos os ambientes escolares? O que se sabe é que o princípio da gestão democrática está inscrito na Constituição Federal de 88, onde o artigo 206 determina que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma da lei. Mas também é referenciado e determinado na LDB 9394/96, e ele deve ser desenvolvido em todos os sistemas de ensino e escolas públicas do país. Ocorre, contudo, que como houve a normatização necessária dessa forma de gestão nos sistemas de ensino, ela vem sendo desenvolvida de diversas formas e a partir de diferentes denominações. Tem locais que usam a denominação gestão participativa, tem escolas que usam gestão compartilhada, o termo gestão compartilhada para denominar gestão democrática, e outras que usam cogestão como termo similar à gestão democrática. O certo é que, mudando o nome, a nomenclatura, não significa mudar os comportamentos, as atitudes, as concepções ao serem colocadas em prática. Segue-se os princípios dessa gestão, que é democrática, conforme o determinado na legislação. Seguindo nossas discussões, podemos verificar que a gestão democrática pode ser considerada como um meio pelo qual todos os segmentos que compõem o processo educativo participam da definição dos rumos que a escola deve imprimir à educação, de maneira a efetivar essas decisões, num processo contínuo de avaliação de suas ações. Parece até óbvio lembrar que uma gestão democrática, ela traz em si a necessidade de uma postura democrática, traz a necessidade de atitudes democráticas. E esta postura revela uma forma de encarar a educação, de encarar o ensino, onde o poder público, o coletivo escolar e a comunidade local juntos estarão sintonizados para garantir a qualidade do processo educativo. Então, seria possível identificar os elementos que fazem parte desse processo de gestão democrática? Quais elementos podemos identificar ou quais elementos fazem parte de uma gestão democrática? Que elementos identificam uma gestão democrática? Assim, nós entendemos, a partir de toda a literatura estudada, que a maioria, que grande parte dos autores, sinalizam que uma gestão democrática na escola e nos sistemas de ensino torna-se o processo de construção da cidadania emancipada. E para isso apontam pelo menos 4 elementos indispensáveis a essa gestão democrática. Que uma é o quê? A participação. A outra, a autonomia. A outra, transparência. E outro elemento, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
Quanto à situação da participação, nós vimos na aula passada, nas nossas discussões da semana passada, que essa participação não é apenas estar presente, mas é participar de forma efetiva, com engajamento da tomada de decisões. Então, é estar fazendo parte, é colaborar com o que está acontecendo, sendo ciente e participativa em todas as decisões da escola. A autonomia, ela diz respeito a uma situação que é ainda de necessidade de ser conquistada. Então, uma escola que constrói um projeto político-pedagógico de forma coletiva, trabalhando as dimensões, todas as dimensões nesse projeto, estabelecendo formas de participação, formas de efetivação, tanto da dimensão pedagógica, quanto da dimensão de recursos humanos, quanto da dimensão administrativa, quanto da dimensão financeira, e ela toma decisões, então a gente pode dizer que torna-se mais efetivo a questão da gestão democrática. A questão da transparência é afirmar essa dimensão política da escola. A existência da escola pressupõe a construção de um espaço público aberto à diversidade de opiniões e de concepções, contemplando a participação de todos os envolvidos. Então, esse pluralismo, essa transparência é que tudo que aconteça dentro da instituição de ensino, ela seja analisada pelo coletivo. Nesse coletivo, é claro que vão ter ideias contraditórias, porém, essas ideias contraditórias, ela não enfraquece, muito pelo contrário, ela fortalece o processo de reflexão sobre o fazer da instituição. Assim, dentre os muitos espaços possíveis de participação da sociedade, a escola torna-se instrumento importante para o desenvolvimento da democracia participativa. Surge, então, a gestão democrática da educação como uma construção coletiva da sociedade, que favorece o exercício da cidadania consciente e comprometida com os interesses da maior parte da população brasileira. E que instrumentos e estratégias fazem parte dessa gestão escolar democrática? Nós temos como mecanismo, temos a construção do projeto político-pedagógico sendo efetivado de forma coletiva, temos a participação da sociedade, quando a gente diz da sociedade, daqueles que fazem parte da escola, nos conselhos escolares e equivalentes. Então, a construção coletiva, uma constituição do conselho escolar coletivo com a participação de vários segmentos da escola. Quando a escola, um outro elemento é a representatividade através do Grêmio Estudantil. Então, o Grêmio é uma participação, é uma iniciação desses estudantes, nesse processo de aprender a conquistar essa democracia. Então, esses são alguns elementos, mas tem outros elementos. Nesse contexto dessa nossa aula, nós vamos focar no conselho escolar e na construção do projeto político-pedagógico. E, afinal, o que vem a ser o conselho escolar? O conselho escolar, entre outros mecanismos, tem o papel decisivo na gestão democrática da escola. Se for utilizado, é claro, como instrumento comprometido com a construção de uma escola cidadã. Assim, o conselho escolar se constitui como um órgão colegiado que representa a comunidade escolar e local, atuando em sintonia com a administração da escola
e definindo caminhos para a tomada de decisões administrativas, decisões financeiras, decisões políticos-pedagógicas que sejam condizentes com as necessidades e potencialidades da escola. Podemos dizer que a gestão deixa de ser, nesse caso, prerrogativa de uma pessoa só, de uma única pessoa, por exemplo, só do diretor, e passa a ser um trabalho coletivo, onde os segmentos escolares e a comunidade local se congregam para construírem uma educação de qualidade e socialmente relevante. Com isso, divide-se o poder, mas também divide-se as consequências das responsabilidades. Assim, podemos dizer que o Conselho Escolar, no sentido propriamente dito, como colegiado deliberativo, consultivo, fiscal e mobilizador, deve ser inserido na estrutura da gestão da escola e deve ser regulamentado em seu regimento, ou seja, deve ser regulamentado pelo regimento da escola. A maioria prefere a criação de entidades civis, como a Associação de Pais e Mestres ou outros similares, como institucionalidade independente da escola, personalidade jurídica e com personalidade jurídica e com estatutos próprios. Essa figura tem como principal objetivo atender à questão jurídica da gestão de recursos, especialmente comunidades executoras do problema dinheiro direto na escola, ou seja, do PDDE. Então, às vezes acontece da institucionalização da Constituição, na verdade é isso, da Constituição do Conselho Escolar, somente pela necessidade que tem-se de ter uma unidade executora. O que é a unidade executora? É a unidade que vai receber recursos provenientes do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, e para isso tem que estar constituído um conselho escolar, um conselho fiscal, como uma instância que ela seja jurídica, né, legalmente constituída, com a representatividade e que vai ter essa função tanto consultiva quanto fiscal do processo de estabelecimento dos recursos públicos. Então, às vezes acontece da Constituição acontecer somente por conta dessa necessidade da situação do recebimento de recursos. Porém, o Conselho Escolar ele tem várias atribuições e tem várias competências, que não é apenas no sentido fiscal, mais do que isso, né? Então, ela tem outras competências que são da ordem deliberativa, consultiva e mobilizadora. Então, em síntese, nós temos 4 competências do Conselho Escolar. E nós vamos, a partir de agora, analisar cada uma dessas competências. É importante destacarmos que o Conselho Escolar é constituído por pais, por representantes dos alunos, por professores, por funcionários da instituição e também por representantes da comunidade local onde a escola está inserida. O conselho ele tem que zelar pela manutenção da escola. Ele tem que monitorar as ações dos dirigentes escolares, com a finalidade de assegurar a qualidade do ensino. Para tanto, ele tem algumas funções ou competências. Então, a função consultiva, ela tem um caráter de assessoramento, analisando as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou soluções que poderão ou não ser acatadas pelas direções das unidades escolares. A função deliberativa discorre sobre a elaboração de propostas relativas às diretrizes pedagógicas e administrativas
prevista no projeto político-pedagógico. Então, aquilo que está proposto no projeto político-pedagógico é com essa função propositiva que vai ser o Conselho Escolar vai auxiliar para a efetividade dessas ações propostas no PPP. A função mobilizadora promove a participação de forma integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da educação. A função fiscalizadora acompanha a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras. Aqui é importante destacarmos: a função fiscalizadora é para fiscalizar não apenas o financeiro, mas também as ações pedagógicas e as ações administrativas, avaliando e garantindo o cumprimento das normas da escola e a qualidade social do cotidiano escolar. O projeto político-pedagógico tem sido objeto de estudos por professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal. Todas essas discussões, elas buscam pensar a melhoria da qualidade do ensino. Então, no sentido etimológico, o termo projeto vem do latim projectum, particípio passado do verbo progicere, que significa lançar para adiante. Na concepção de Ferreira, trata-se de um plano, um intento designado com a finalidade de promover um plano geral de edificação. O projeto político-pedagógico, contudo, vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Na verdade, o projeto político-pedagógico ele deve ser construído no coletivo e deve ser vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. O projeto ele busca um rumo, ele busca uma direção. Então, o projeto político-pedagógico é uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político. Por que é um projeto político? Porque ele está intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. A abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundamentada em alguns princípios que deverão nortear o trabalho da escola democrática e que é pública e que deve ser gratuita. Então, são princípios norteadores do projeto político-pedagógico. A igualdade, que está relacionada à igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A esse respeito, Saviani nos alerta para o fato de que existe uma desigualdade no ponto de partida, que essa desigualdade ela é vivenciada e ela existe em função das diversidades de estruturas sociais, econômicas, culturais que temos. Mas aí ele nos alerta dizendo: existe uma desigualdade no ponto de partida, mas a igualdade no ponto de chegada deve ser garantida pela mediação da escola. E qual é a igualdade no ponto de chegada? É que todos têm o direito da aprendizagem
no tempo certo e da melhor forma possível. Aí o outro princípio é o da qualidade, que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é o de proporcionar qualidade para todos, qualidade de aprendizagem, qualidade de ensino, qualidade do trabalho dentro das diversas instituições de ensino, qualidade da educação. A liberdade é um outro princípio constitucional que está sempre associada à ideia de autonomia. O que é necessário, portanto, como ponto de partida, é o resgate do sentido dos conceitos de autonomia e liberdade. Gestão democrática é outro princípio. É um princípio consagrado pela Constituição vigente, a nossa Constituição de 88, e abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Ela exige uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula, o que vem provocando a marginalização das classes populares. Então, esse princípio de gestão democrática, ele vai justamente nos proporcionar que a escola participativa ela seja efetivada com uma melhor qualidade de ensino e de aprendizagem. E a valorização do magistério, que é o princípio central da discussão do projeto político-pedagógico. A qualidade do ensino ministrado na escola e o seu sucesso na tarefa de formar cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do país relacionam-se estreitamente à formação, seja ela inicial, seja ela continuada. São condições de trabalho, por exemplo, a questão dos recursos didáticos, dos recursos físicos, dos recursos materiais, a dedicação integral à escola, a redução do número de alunos por sala de aula. Essa valorização se refere também à questão da remuneração, que todos esses elementos são indispensáveis à profissionalização do magistério. Enfim, terminamos por aqui essa nossa discussão sobre esses elementos que fortalecem e que materializam a gestão escolar democrática e que tem sua efetividade a partir da existência e trabalho com o Conselho Escolar e com o projeto político-pedagógico construído de forma coletiva e vivenciado de forma coletiva. No próximo encontro da próxima semana, nós iremos ainda fortalecer algumas discussões. Nós temos material de apoio e a gente coloca aqui nossas referências que fundamentam essa produção dessa videoaula. E, é claro, solicitamos que vocês assistam a videoaula, mas também façam a leitura do material de apoio que está na plataforma. Até logo, até a próximo encontro.